E dando continuidade ao nosso vídeo sobre tradições familiares dentro da cultura cigana, hoje nós vamos falar de um noivado, ou seja, as modalidades de noivado de forma tradicional. Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar sobre noivado dentro dos grupos ciganos. Historicamente, dentro dos grupos ciganos, o casamento ocorre de forma um tanto precoce. Isso principalmente sob o ponto de vista daqueles que não são ciganos. Para os rapazes, entre mais ou menos 15 e 17 anos, e para as moças, entre 14 e 15 anos. Deste modo, podemos dizer que entre os grupos ciganos, o primeiro namorado ou a primeira namorada geralmente se torna o esposo ou a esposa. Isto está gradativamente mudando, ou podemos até dizer que já mudou entre a maioria dos grupos ciganos, pois hoje em dia a maioria já não se casa tão cedo. E um fator importante também é que antes os casamentos ocorriam de forma estritamente arranjados. Então os pais combinavam o casamento e os jovens simplesmente se casavam. Hoje em dia isso também tem mudado significativamente e os jovens têm lutado pelo seu direito de se casarem por amor, ou seja, se casarem a partir de um relacionamento que foi desenvolvido. E geralmente, dentro da tradição mais antiga, e considerada mais tradicional, os pais do noivo visitavam os pais da noiva. E a intenção era encontrar uma futura noiva para o seu filho que fosse bonita, prendada e que a família fosse conceituada, bem conceituada dentro da comunidade. E se algum dos lados acharem que o rapaz ou a moça não está de acordo para se firmar um acordo de casamento, então ambos os lados podem simplesmente recusar o acordo. E a escolha e a decisão final, como eu já mencionei, cabia estritamente aos pais. E entre alguns grupos, o arranjo de casamento ainda era feito quando as crianças ainda nem haviam nascido. E palavra empenhada, o casamento ocorria. Mas, se por algum motivo o casamento não viesse a ocorrer, o faltoso desse acordo pagaria uma multa. E entre os ciganos do grupo Sinti e do subgrupo Manushi existe uma outra tradição, que é a fuga do jovem casal, quando os pais não concordavam formalmente com a união do casal. E depois de alguns dias de fuga, o casal retornava para a comunidade e dessa forma a formalização do casamento e a aceitação das famílias era inquestionável, ou seja, ocorria tranquilamente. O que passou a fazer parte, inclusive, de um ritual no decorrer do tempo. Veja nesse card, que eu deixo aí para vocês, um vídeo que mostra o casamento tradicional do grupo Sinti, inclusive com a explicação de como ocorria a fuga, ou seja, que, como eu disse, virou um ritual do casamento. Está gostando? Então, taca o dedão lá no like, ajude o nosso canal, dando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for disponibilizado e deixe seus comentários. Se você está gostando, diga estou gostando, sou de tal região. Se você tem alguma curiosidade a respeito de alguma outra questão a respeito da cultura cigana, peça que nós realizamos um vídeo, ok? E de antemão, grato por sua participação. Agora, na sequência, vamos entender o que é o pagar a noiva, ou seja, pagando pela noiva. E na realidade não é bem um pagamento, mas vamos lá que você vai entender. Um dos assuntos prediletos dos jornalistas tem a ver com um estereótipo que eles mesmos criaram, quando eles dizem e afirmam que os ciganos compram as suas noivas e mulheres. Na verdade, o correto, a denominação correta que os jornalistas deveriam usar seria pagar por e não comprar. Então, geralmente, quando um jornalista faz uma matéria a respeito de um casamento cigano tradicional, e geralmente na Europa, inclusive, quando a família é caldeiracha, eles colocam que o noivo comprou a noiva, que a família do noivo comprou a noiva. E essa expressão comprar
está completamente errada, pois foge ao sentido do que nós chamamos de darro, que é o dote. Então, assim, foge completamente comprar. Ninguém está comprando, ninguém é objeto para ser comprado. Isso, como eu já deixei claro, é mais uma atividade, infelizmente, preconceituosa, que gera estereótipos e, infelizmente, também muito difundida por jornalistas, principalmente na Europa, mas aqui no Brasil eu também já vi matéria de jornalista falando dessa forma, ou seja, usando o termo comprar, quando na realidade é pagar por, ou seja, pagar um dote pelo casamento, pela moça. E um detalhe importante a ter em mente é que o preço a ser pago era sempre pago em moedas de ouro, nunca em notas, em cédulas, em notas, sempre em moedas de ouro. E essas moedas de ouro eram pagas ao pai da noiva, mas ele não ficava com essas moedas. Na realidade, era o dote que ele entregava posteriormente à filha, para que ela e o genro, que agora se tornava um filho para ele, pudessem iniciar a sua vida de uma forma mais tranquila, no sentido financeiro, de ter condições financeiras para iniciar a vida de casados com tranquilidade. Então reparem que realmente a expressão comprar por está completamente fora da razão e é completamente preconceituosa. E ainda hoje, lá na Rússia, entre o grupo Rom, na realidade o subgrupo do grupo Rom Kalderach na Rússia, mantém essa tradição de uma forma muito significativa, ao pé da letra, realizando todo o ritual de casamento que envolve cores e tudo mais. Então vocês puderam observar que o que é o noivado, na realidade, já é um compromisso de casamento. Portanto, o namoro é um compromisso de noivado e o noivado é um compromisso de casamento. Ou seja, tradicionalmente não havia aquele processo de namorar, e o que dirá nos dias de hoje, que os jovens apenas ficam. E isso, obviamente, não existe, mesmo dentro das comunidades ciganas, não existe o comportamento de ficar. Ou seja, então há um comprometimento a partir de um relacionamento. Hoje em dia, como eu já deixei claro, existe a possibilidade que o jovem, tanto o rapaz como a moça, em determinados grupos e subgrupos, encontre o parceiro ou a parceira a partir do relacionamento, mas não ficando, e sim tendo um relacionamento de namoro, passando pela experiência dessa relação para, a partir de então, firmar um compromisso mais sério. Tá? Então, essa flexibilidade, diga-se de passagem, muito importante e necessária, passou a existir de 50 anos para cá, mais ou menos. Antes disso, os casamentos eram estritamente realizados a partir do que os pais faziam de acordo. Tá? Exceto, também como eu já deixei claro, no grupo Sinti Manush. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima sexta.